distância nas duas pernas. E aí ele pegou a minha mala, aí abriu a minha mala e viu minha Bíblia. Ele falou assim: ô Jefferson, por que você não larga Jesus em seu? Eu falei: não, pai, não vou largar não. E a mulher dele: Leite, larga isso aí. Aí ele largou. E aí eu fiquei umas 2 horas na casa do meu pai. Ele chegava e falava assim: ó, ele tá vindo. E eu, 14 anos de idade, não me toquei o que era, não sabia. E ela pegava e falava assim: segura. Passava um pouquinho, meu pai: bem, tá vindo. Segura, bem, tá vindo, segura. Uma hora ela falou: bem, tá vindo, deixa vir. Meu pai pegou a mão assim, ó, uma garrafa de copo, estava segurando a porta de vidro. Ele bateu assim na garrafa, assim, ó, a garrafa estava longe, falou assim: se você pensa que você veio aqui com a voz estranha, ajudar o teu pai, você está muito enganado, que você não vai conseguir. Eu, 14 anos, com medo daquilo ali, peguei minha Bíblia, pôs na minha mala e ó, vazei, fui parar na casa do pastor. Ficamos lá 3 meses até estabelecer a igreja. E eu voltei. Nesses 3 meses, meu pai ia na porta da igreja e meu pai ia na porta da casa do pastor quase todo dia chorar, bêbado. E eu lá: pai, não faz isso, pai, sai dessa vida, pai. Essa vida não é sua, não. E ele me contou que a mulher dele era mãe de santo, que ele recebia os demônios lá. Meu pai tomava uma garrafa de pingo incorporado. E aí saía o demônio do meu pai, e meu pai ia lá e tomava mais uma garrafa de pinga, porque a onda ele levava, só ficava pinga. E aí, essa palavra que meu pai falou, que esse demônio falou na boca do meu pai: você não vai ajudar teu pai. Isso ficou me martelando na minha adolescência, porque quando eu caí, que eu comecei a usar droga, que eu mexi com muita coisa errada, que eu me arrebentei desse mundo por causa disso aí. Por causa dessa palavra, porque eu ficava assim: eu deixei meu pai morrer, meu pai está no inferno, agora pode vir. Então, a gente perde coisa na vida da gente. Eu perdi meu pai. Graças a Deus eu ainda tenho minha mãe. A gente, o quê? A gente perde bens materiais. Eu já perdi carro. A gente já perdeu várias coisas na nossa vida. Então quando o pastor do Salmo 23 fala assim: ó, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Então de 2 coisas pode ser que, primeiro, se já me teve falta e esse pastor falou que eu não ia ter falta, primeiro, ou eu não sou ovelha desse pastor, ou esse pastor é mentiroso. E a Bíblia fala assim que ele não pode mentir. E eu tenho plena consciência de que eu sou ovelha desse pastor. Então, o que o Salmo 23 quer dizer? O Salmo 23, no hebraico, ele está diferente do que nós temos na nossa Bíblia hoje. No hebraico está escrito assim, ó: o Senhor é o meu pastor e dele nada terei falta. É muito diferente de: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. E se nada me faltará, eu perdi meu pai, então eu não sou ovelha desse pastor, ou esse pastor é mentiroso. Quando ele fala que dele nada eu terei falta, é que mesmo que me falte meu pai, mesmo que me falte minha mãe, mesmo que me falte a comida, mesmo que me falte tudo, dele nada eu terei falta. Aleluia. E aí, eu vou ler o Salmo 23 aqui, que é lindo, irmãos. Davi, eu imagino isso aqui, tem hora que eu leio a Bíblia tentando estar no mesmo lugar, aí às vezes eu leio a Bíblia assim, eu me coloco, eu desenho na minha mente aquela situação ali, porque para mim eu entendo melhor. Eu imagino que Davi estava sentado debaixo da árvore quando ele escreveu esse salmo, porque Davi ele era pastor de ovelhas. E aí o que aconteceu? Ele olhou para as ovelhas dele e ele falou para Deus assim: ó, o Senhor é o meu pastor e dele nada terei falta. Deitar-me faz em verdes pastos e guia-me mansamente águas tranquilas, refrigera minha alma por amor do teu nome. Ainda que eu passasse pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa na presença dos meus inimigos, unges a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. E certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias, e eu habitarei na casa do Senhor para sempre. Eu imagino Davi sentado assim, debaixo da árvore, olhando as ovelhas dele, porque o Senhor sabe disso. O bode é o bicho do cão, a cabra é o bicho do cão. Se tiver uma montanha aqui, tiver um trenzinho verdinho lá em cima, o bode vai subir lá e vai comer. Aquele bicho ali não tem noção daquele bicho ali. A cabra, se tiver um verdinho lá em cima de uma barragem, ela vai subir lá e vai comer. A ovelha é burra. A ovelha, ela tem que ser levada. Tanto que Davi fala: guia-me mansamente a águas tranquilas. Ele fala assim: da mesma forma que eu trato as minhas ovelhas, eu quero ser tratado por ti.
A ovelha, ele tinha que retirar ela do curral, levar ela à água para ela beber água. Aí ele saía dali, ela ficava parada. Ele pegava ela, levava pastos verdejantes para ela comer. Aí estava no calor, ele pegava, levava ela para debaixo da árvore para refrigerar a vida dela. Então, Davi, ele pega e fala para Deus assim: da mesma forma que eu trato as minhas ovelhas, eu quero ser tratado por ti. E esse salmo é lindo. E a gente vai desossar esse salmo aqui hoje de uma maneira que eu acho que a gente não leu esse salmo ainda. E diz aqui no primeiro versículo: o Senhor é o meu pastor. Isso significa relacionamento. Mano, a gente tem que ter um relacionamento diário com Deus. A gente tem que ter esse relacionamento com Deus. Quando ele diz: o Senhor é o meu pastor, cara, o meu pastor é aquele que me guia, ele guiava as ovelhas. Então, quando ele diz: o Senhor é o meu pastor, ele está ligado a relacionamento. A parte B do versículo diz: e dele nada terei falta. Sabe o que é isso? Nós suprimento. É suprimento. Às vezes nós não temos aquilo que a gente quer, mas não te falta o alimento, não te falta a roupa para vestir. Não te falta um passeio que vocês viajaram agora. Só fritou os ovos na água quente, que eu estou sabendo. Só cozinhou os ovos na água quente, que eu fiquei sabendo. Não cozinhou? Pois é, isso é um refrigério. Não era um refrigério porque a água estava quente. O ovo cozido e perereca frita. Aí sim! Ranhou! Tudo isso, né? Ranhou! Então, Jesus, quando Deus ele fala aqui assim, ó, e nada me faltará, ele está dando suprimento para a gente. Deitar-me faz em verdes pastos, isso é descanso. Ó, eu estou gripado, muito gripado. E hoje eu já ralou demais. Nós chegou no serviço, eram às 6 horas da tarde. Cansado, irmão, cansado. Só que quando a gente chega em casa cansado, a gente entra pro chuveiro, toma um banho, a gente sai de lá, ó. Vamos voltar agora, já que você quiser, nós já sarei, tomei um banho, sarei. Você sabe o que é pior do que trabalhar um dia todo, né? É não ter o serviço para ter trabalhar. trabalhar. Então, quando a gente está cansado, o nosso corpo está cansado, que a gente chega em casa e toma um banho. Nossa mente agradece. Agora, quando a nossa alma está cansada, aí é mais complicado. Quando o nosso coração está cansado, e a gente que é casado, a gente sabe que às vezes a gente deita do lado do nosso cônjuge, e a nossa cabeça está assim, ó. Cansaço espiritual, cansaço na nossa alma. O maior mal do século XXI é a depressão. E a depressão ataca de mamãe na caducando. Dos 8 aos 80. Dos 8 aos 80, não tem como. Você vê hoje crianças entrando, no Brasil não existia isso, crianças entrar dentro da escola e esfaquear os outros, matar os outros. Isso é cansaço na alma. Cansaço na alma. E aí o que Deus ele nos dá aqui nesse salmo aqui, ó. Deitar-me faz em verdes pastos, isso é descanso para nossa alma. Descanso para nossa alma. Guia-me mansamente pelas veredas da justiça, por amor do teu nome. Isso é cuidado. Deus ele cuida da gente de uma maneira tão grande que às vezes a gente não imagina. Hoje aconteceu um fato, nós estávamos no carro e o cara pegou o celular, mandou uma mensagem no celular do Jefferson lá, que ele estava no carro, mas uma família, e aí passou um cara do lado dele e falou assim: ó, o pneu! E falou, aí o cara desceu do carro, mano, olhou o pneu, não tinha nada. Desgraçado, filho da p. Falou desse jeito, e aí ele falou assim: tá estragado não, entrou pra dentro do carro. Quando ele foi ligar o carro, o pneu pegando fogo. Pneu pegando fogo. O pneu do carro estava pegando fogo. Oi, o cara avisou pra ele. Avisou. E o que é isso? É o cuidado de Deus. Às vezes, se aquele cara não tivesse passado ali gritado, mas na nossa mente, às vezes, a gente não percebe isso. Que ele falou, vai me atrasar aqui. E mandou esses dois palavrão. Às vezes, se ele não tivesse parado por causa desse cara gritar, aquele pneu ia queimando, ele às vezes não ia sentir, ia soltar e acontecer um acidente pior.
tinha aprendido a pastilha de freio. Tinha perdido a pastilha de freio e Daqui a ia ser pouco uma mesmo. desgraça, uma família dentro do carro. Bem. Isso é o que? É um cuidado de Deus com a gente. Às vezes a Cadou gente esse irmão pra falar isso pra ele. caminhou, o cara passou, ô Pedro! Aí, tá vendo? Não. Cuidado de Deus com a gente. Até pra você Quantas fazer um vezes? aviso desse, você tem que ter cuidado. Eu vi um cara passou, você acabou de passar ali. Era 50, você passou 55, o cara foi, e daí? Você é fiscal de trânsito? Até pra você dar um aviso, você tem medo de receber uma Você tem amarela. medo, É, porque pior que é. porque O povo anda a sociedade tá estressado, difícil. né? É, estressado. Quantas vezes a gente já entrou em buraco e a gente pensa assim, mano, dessa aqui eu não saio. É. Dessa aqui eu não saio. Quantas vezes a gente, nesse mundo aí, entrou para certo tipo de situação que a gente. Mas no final da noite a gente chega em casa com o nariz rasgado, com os pulmões rasgados, com a cara cheia de bebida, deita na cama, começa a rodar, vomita tudo. Fala, que vida é essa? Que vida é essa? E Deus, Ele nos promete esse cuidado com a gente. Refrigera a minha alma. E isso é cura emocional, cura dos nossos desejos. Porque às vezes a gente tem tanta coisa na cabeça da gente, que às vezes a gente trava, as bielas travam. Porque a gente, às vezes, não tem com quem conversar. Às vezes a gente, mesmo que tenha com alguém conversar, a gente já conversou com outras pessoas no passado, que em vez de nos ajudar, pegou o que a gente falou e usou para nos atacar. Então, uma coisa que eu sempre aprendi, você tem que contar, mano, o que está acontecendo com você, mas escolha a pessoa certa, escolha aquela pessoa que não vai te julgar, escolha aquela pessoa que não vai usar aquilo ali, ó, para te ter na mão dela, para daqui mais na frente ela falar, uai, quem que é você, malandro? Você fez isso, isso e isso, aí. Você está entendendo? Nós temos que compartilhar as nossas dores. Guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Isso é direção. O que está acontecendo aqui hoje? Hoje nós estamos tendo um direcionamento de Deus. E isso é surpreendente, mano. O que está sendo ministrado aqui hoje é algo que Deus está plantando em nossos corações. E isso é a direção que Ele está nos dando. Então, quando a gente está num caminho torto, a Bíblia fala assim, ó, que não tem como jorrar água limpa e água suja da mesma fonte. Ou você vai jorrar água suja ou você vai jorrar água limpa. Não tem como jorrar os dois tipos de água. E como que eu sei que eu deixei o caminho de Deus? Quando eu já não estou mais no caminho de Deus, mano. Aqui, ó, você está aqui no caminho de Deus, mano. Quando você desviou um pouquinho, você não desviou um pouquinho, você já saiu por completo. Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que alinhar a nossa vida para a gente estar direcionado por Deus. Por amor do seu nome. E isso é propósito, irmão. Nós nascemos com um propósito. O nosso propósito é louvar a Deus, engrandecer o nome do Senhor, para um dia a gente estar junto com Ele no céu. Isso é o propósito. Agora, qual que é o propósito das nossas vidas? Mano, antigamente eu dava valor para tanta coisa que hoje eu não dou mais. Quantas vezes a gente já deu valor e lá, esses dias para trás, meu irmão estava lá no Vila Mix. Mano, ele comprou um ingresso para ele e para a esposa dele. Gastou R$650. Aí ele entrou no Vila Mix e falou assim, ó, quando terminar aqui tem como você vir me buscar? Vai acabar meia-noite e pouco. Eu falei, não, você liga que eu vou te buscar. Aí ele veio falando no carro. Falando, o pior investimento da minha vida foi eu ter vindo nesse Vila Mix. Ah, mas por quê? Não, porque eu gastei R$650, tomei 3 long neck, fui 2 vezes no banheiro, o cara mexeu com a minha mulher e eu quase briguei. Então, a gente tem que focar num propósito que não vai tirar a gente do propósito de Deus. O que valeu os R$650 dele? 3 long neck, mano. 3 long neck é quanto aí? 30 conto? E o desaforo. E o desaforo ainda. Do cara ter metido a mão na mulher dele e ele não poder fazer nada. Aí eu macho. Ou você reage e mata, ou você reage e morre. É melhor um covarde vivo do que um valente morto. Você é covarde, bem quietinho, né? Então, o que é melhor mesmo? Não está num certo tipo de ambiente desse. Não está num certo tipo de ambiente desse. Por amor do seu nome, isso é propósito.
ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, isso é provação. A maioria de nós aqui já passou o dia mau, e a Bíblia fala do dia mau. A Bíblia fala assim, ó, o dia mau existe, e ele vai vir. Agora, cabe a nós passar esse dia mau de uma maneira que a gente não vai sucumbir a esse dia mau. Pode ficar tranquilo, irmão, vai lá atender lá. Oi, irmão, o dia mau vai vir, mano. O dia mau, qual dia? O dia que meu pai me suicidou e enforcou no banheiro. Esse dia foi um dia mau para mim. E eu não consegui segurar onde fui parar, onde eu não devia parar. O dia mau é aquele dia em que a gente briga com a esposa da gente, que a gente vai dormir um no sofá e um no outro lado. Isso é o dia mau. Hoje em dia a gente não briga mais, porque brigou, eu vou lá aqui, ó, e acabou. Não tem dessa não. Hoje nós não dormimos mais de cara virada um pro outro, porque se dormir de cara virada para mim, eu pego. E não tem dessa. A Bíblia fala para a gente não pôr o sol sobre a nossa ira. A gente não pode deixar as coisas de resolver amanhã, hoje, para resolver amanhã. Porque se a gente deixar as coisas de resolver hoje para resolver amanhã a gente já esqueceu das coisas de hoje, mas a mágoa ficou no coração. Aí amanhã aconteceu o trenzinho, não, para resolver depois da manhã. Mas mágoa no coração. E mágoa é uma má água, e água parada, água má, só serve para dar dentro. Então, quando a Bíblia fala que ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, eu não temeria mal algum, está falando do dia da provação. Esse dia vai vir. E quando esse dia vier, a gente tem que estar preparado para passar por ele. Eu não temerei a mal algum, porque tu estás comigo. E isso é fidelidade. É Deus falando assim, ó, estou contigo e não abro. Ele sabe que Davi sabia que Deus iria estar com ele. E no dia mal, quando a gente está ruim, quando a gente está down, quando a gente pensa em ir lá e pegar uma parada, quando a gente pensa em fazer coisa errada, quando a gente pensa em se matar, eu já entrei no quarto da minha mãe nesse período aí que o meu pai tinha falecido, eu já entrei no quarto da minha mãe, eu sabia onde o velho dela guardava o revólver dele, que ela era policial, eu fui lá direitinho na gaveta, eu cheguei lá, o revólver não estava, eu já entrei no propósito, não tive a cabeça. E isso, graças a Deus, não aconteceu, mano. Porque tu estás comigo. Por que não aconteceu? Porque Deus, Ele é fiel com a gente, mano. Mesmo a gente não sendo fiel com Ele, Deus permanece fiel conosco. A tua vara e o teu cajado me consolam. Isso é esperança. Deus, Ele nos dá a esperança de um dia melhor. Para de andar com quem te leva para baixo. Para de andar com aquela pessoa que fala assim, ih, mas acho que isso aí vai dar ruim, mano. Acho que isso aí vai dar errado. Esse trem que você ir na célula, ó. Pra que você está indo? Você não conhece ninguém. Você está indo pra quê? Isso vai dar ruim. Para com isso, anda com a pessoa que vai te levar pra cima. Anda com a pessoa que vai falar assim, ó, em nome de Jesus, você está aí nessa célula, você vai conseguir tudo que você quer na sua vida. O seu emprego vai melhorar. Você vai ter uma família abençoada na presença do Senhor. A gente tem que andar com pessoa que leva a gente para cima, irmão, não que leva a gente para baixo. Aprenda a andar com pessoas melhores que você. Porque um dia pessoas vão andar com você que são melhores do que eles. Mano, eu tenho uma raiva da pessoa pessimista, mano. Ah, não vai dar certo. Dá vontade de meter um palavrão. Falar, então, ó, dá licença, não anda comigo, porque para mim vai dar certo. E mesmo que não dê certo, eu tentei. Não, a gente tem que andar com pessoas que colocam a gente lá em cima. Pessoas que vão falar assim, minha irmã, glória a Deus, você vai conseguir fazer essa caminhada que você tenta todo dia e não faz. Mas um dia você vai conseguir levantar daquela cama e vai caminhar todo dia em nome de Jesus. Como é que é aquela frase, né? Me diga com quem tu andas que direi quem tu és. É isso aí, não é? Um dia você vai conseguir levantar daquela cama com ânimo e caminhar, dar 10 voltas na pista de campo. Mesmo que você que está distante da realidade dela, mas eu creio que isso vai acontecer. Amém, eu pessoas que põem você pra cima. Agora se ela levantar e eu falar assim, chora, não vai dar certo, porque eu sei que você vai levantar e você não vai andar, nunca ela vai conseguir. Então anda com pessoa que coloca você pra cima, irmão. Anda com pessoa que coloca você no eixo. Anda com pessoa que coloca você na presença do Senhor, porque isso é a melhor coisa que acontece nas nossas vidas. Unges a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Isso é abundância.
Uma coisa que eu acho interessante é o seguinte: Deus trabalha na nossa vida de duas formas, Jesus. Ele trabalha no essencial e ele trabalha no sobrenatural. O que é essencial para mim hoje? É chegar na minha casa agora, eu estou com fome, vou chegar na minha casa, é ter arroz e feijão para mim. É essencial para mim viver. Se eu chegar em casa agora e comer um arroz e um feijão, eu vou me alimentar da mesma forma que o rico está lá comendo agora. Comendo um estrogonofe lá e um docinho de leite. Você está entendendo? É essencial para mim viver hoje é o arroz e o feijão. Mas o que é o sobrenatural para mim hoje? É eu chegar em casa e abrir aquela geladeira e tá lá uma picanha lá, e eu torar aquela picanha no meio, jogar na brasa e comer aquele trem minando sangue. Você está entendendo? Deus ele trabalha dessa forma com a gente. Ele trabalha no essencial para a gente viver, mas ele não deixa a gente no essencial. Ele quer suprir dois tipos de carência na vida da gente: a carência natural e a carência sobrenatural. Então, quando ele fala em abundância, é isso aí, ele vai te dar que passa daquilo que você precisa. Para quê? Para você abençoar outro. Não, por que Deus, você está precisando de R$1 milhão? Por que Deus não te dá R$1 milhão e ele me dá esse R$1 milhão? Para mim te dá esse R$1 milhão. Por quê? Porque eu vou ser abençoado em te dar. Você está entendendo? Nós temos que abençoar a vida das pessoas. Você está entendendo? Por que às vezes se você orar, Deus não vai te dar, Deus vai dar para mim? Porque Deus quer me ganhar, irmão. Você está entendendo? Você vai ganhar R$1 milhão, mas Deus vai ganhar meu coração. Se eu tiver um coração disposto a te abençoar. Então, isso é abundância. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão por longos dias. E por todos os dias da minha vida. Isso é bênção. E habitarei na casa do Senhor para sempre. Amém. Aleluia. Melhor coisa que existe, a gente estar dentro da casa dos nossos pais, depois que a gente sai da casa dos nossos pais, na nossa própria casa. Quem é casado, irmão, para voltar para dentro da casa do pai é complicado, é difícil, porque a gente tem as nossas manias. Mas essa mulher peida que é um trem, irmão. Revelação de novo. Uai, chega com as revelações. Essa mulher peida que é um trem. Meu filho também peidou ele, rapaz. Mano, mas eu não aguento viver sem os peidos dessa mulher mais. Tá vendo aí, apaixonou. O meu pai fala que para quem ama, gatinho é feio. Pra quem gosta pra quem gosta da fruta. Ai, meu Deus do céu. Tem vergonha, né? Não precisa ter vergonha, não. Que tu peidas, eu peido, ela peida. Nós peidamos. Quem tem que eu falei hoje pro Jefferson, nós estávamos namorando, a família dela toda reunida, aquela comida maravilhosa, não sei quem foi lá e contou uma piada, e essa mulher fez assim, ó. Sentada, irmão! E aí eu tava do lado assim, ó. Não, aí eu olhei assim e falei assim, bichão, não precisa soprar não que eu contei. Bichão. Não, e isso, nós tava noivo. Eu pensei, perdi meu noivo agora, acabou. Porque ele me olhava e não tirava o olho de mim. Eu falei, acabou meu casamento, acabou o casamento. Não, eu não consigo mais voltar para dentro da casa da minha mãe. A gente tem a casa da nossa mãe, depois a gente tem a nossa casa. Pegou amor ao peito. Demais. E ela pena comigo também, porque eu gosto de soltar os mudinhos. Não, desmaia a gente, viu, irmão? Os dele, viu? Vou te falar. Aí eu fiz que eu tô dormindo, só pra ver se ela tá ligada na parada. Eu fiz que eu tô dormindo, aí só... não, de novo. Falei, ó, você peida também, tu peidas e eu peido. Nós peidamos. Então, essa palavra que eu quero deixar aqui pra gente essa noite, ó. Deus é o nosso refúgio, Deus é o nosso descanso, Deus é a nossa paz, Deus ele é tudo para nós. E que nós possamos estar ligados nesse pastor do Salmo 23. O Senhor é o meu pastor e dele nada terei falta. Dá uma salva de palmas para Jesus.